Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cláudio Matos, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal Oportunidades na Bolsa. Hoje é dia 8 de novembro de 2022 e estamos aqui para gravar mais um vídeo sobre as nossas empresas que nós acompanhamos. Vamos dar uma olhadinha hoje numa empresa que nós gostamos bastante, uma empresa de crescimento, e hoje nós estamos aqui com o nosso colega, nossa comunidade, do nosso grupo. Ele está participando pela primeira vez. Olá, Guilherme, tudo bem? Pode se apresentar, falar alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Boa noite, Cláudio, tudo bem? Tranquilo. Meu Agradeço nome é aí. Guilherme. Pode falar. Sou de Jundiaí, sou micro microempreendedor aí e tô aprendendo a crescer aí com vocês no grupo aí do Cláudio aí, com várias oportunidades aí e aprendizado todos os dias aí. Legal, Guilherme. Agradeço aí a sua oportunidade de participar com a gente, tá? Vamos dar uma olhadinha aí numa empresa aí que a gente está gostando bastante, tá? Essa empresa aí Uhum. é no setor de combustível, de petróleo aí. Não é aquela que as pessoas mais conhecem, mas uma que a gente tem é, gostado bastante do resultado. Vamos falar hoje da PetroRio, tá? PetroRio tem Uhum. apresentado um resultado muito interessante e a gente tem aí gostado bastante aí dela. Deixa eu ver, tá aparecendo alguém mais que está querendo entrar aqui, que a gente vai admitindo, tá, pessoal? Que não tem segredo. Vamos ver se o rapaz consegue entrar aqui e participar com a gente, tá? Então hoje nós vamos falar sobre a PetroRio, e a PetroRio é uma empresa de petróleo. Como o petróleo tem aquele momento, é uma empresa cíclica, né? Todo mundo sabe. O que as pessoas talvez não sabem é como é que funciona esse efeito cíclico, né? Do combustível. Aí tem o combustível, tem o minério, tem também o papelão e tal. Vamos dar uma repassadinha aqui. Como é que funciona uma empresa cíclica, tá? Deixa eu separar aqui. Acho que eu separei um tópico aqui para a gente poder mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Vamos aqui. Deixa eu separar aqui para partilhar com vocês aqui. Só um momentinho, que hoje é raiz, hoje é montado na hora, tá bom? Assim tem mais emoção. Aqui, compartilhar. Então tá. Diminuir aqui, vou colocar vocês aqui no cantinho. Tá, então aqui o que que a gente tem, pessoal? O que que é uma empresa cíclica de petróleo? Ou de qualquer outro, tá? Vamos lá. A empresa cíclica, o próprio nome já diz, né? Ela passa por ciclos. Então, aqui a gente está vendo o Brent, né? A cotação do petróleo. A gente vê aqui que na época dos anos 1980 até 2000, esse era a faixa do preço do petróleo. Ele girava ali em torno de 13, no máximo, a 34 dólares, tá? Depois dos anos 2000, ele subiu um degrau, ele subiu aqui e ele foi para casa entre os 20 e os 140 dólares. Então, é isso aqui que a gente diz que é uma empresa cíclica. O petróleo, né? As empresas de petróleo, elas sofrem esse período aqui de elevação de preço e redução de preço. Por que que acontece isso aqui, ó? Então, vamos lá. Aqui, o preço a 45 dólares, o que que acontece? Tá muito barato o preço do petróleo. Então, algumas empresas que têm o preço de extração elevado, elas não conseguem extrair petróleo e ter lucro para vender a 40 dólares. Então, muitas empresas de extração de petróleo, elas fecham as portas. Ela fecha a porta, porque ela não aguenta extrair petróleo para vender a 40. Então, quando algumas empresas fecham a porta, a quantidade de petróleo ela diminui, a oferta de petróleo diminui. Conforme a oferta diminui e as empresas começam a precisar de petróleo, o preço começa a subir. Então você vê aqui que o preço saiu aqui nessa época de 60 e ele vai subindo até ele chegar aqui em 90 e ele passa dos 100 novamente, 90. E aí o que que a gente tem? Quando o preço do petróleo chega na casa dos 90, 80, ele está caro. E aí aquelas empresas que estavam fechadas, que têm uma extração elevada, elas começam a voltar à extração. Tá? Por quê? Porque agora o petróleo a 90, elas conseguem extrair petróleo e ter lucro. Então, as empresas voltam a produzir petróleo. Empresas que eu digo não tem nada a ver com as empresas do Brasil, Petrobras, as nossas são outras empresas pelo mundo. Então, elas voltam a produzir petróleo e aí
muita gente produzindo petróleo, você tem uma oferta grande de petróleo novamente. Quando você tem uma oferta grande, quando a oferta é grande, o preço começa a cair novamente. Quando o preço começa a cair novamente, 63 e tal, e ele chega aqui na casa dos 30, 50, e ele chega aqui a 40, a gente volta para aquele problema do começo. Aquelas empresas, elas não conseguem se sustentar com o preço do petróleo a 40. Então, quando chega aqui na casa dos 50, elas fecham de novo. Quando elas fecham novamente, a, a emissão de petróleo, a oferta de petróleo, ela começa a diminuir. Quando começa a diminuir, falta petróleo. Quando falta petróleo, o petróleo sobe novamente, porque falta petróleo, começa a subir. Quando chega aqui na casa dos 70, 90, aquelas empresas, elas voltam a ser atrativo. Por isso que a gente tem preço do petróleo alto, excesso de petróleo, o petróleo vai para baixo. O petróleo vai para baixo, cai o preço, as empresas não aguentam a extração, elas fecham, reduz a oferta de petróleo. Reduz a oferta de petróleo, o petróleo sobe. Então, é isso que a gente diz que é essa fase que a gente diz que o ciclo do petróleo. Então, quando o petróleo está numa faixa elevada, o preço está caro, qualquer empresa extrai petróleo, porque vale a pena. Quando o petróleo cai no 30, no 40, muitas empresas não aguentam extrair, elas fecham a porta. Quando fecha a porta, diminui a oferta, o preço sobe de novo, então você tem sempre isso, o ciclo do petróleo. Sobe, desce, tá? Deu para vocês entenderem aí, Gabriel, não sei se está me ouvindo, Guilherme, deu para entender por que que o petróleo é cíclico, cara? Sim, sim, deu sim. Tá? Então, tudo depende do preço e da oferta. Agora, nós estamos com petróleo a 90, 100 dólares. Ou seja, tem muita gente produzindo petróleo. Muita gente. Uhum. Daqui a algum tempo, o que que vai acontecer? Vai ter muita oferta, e esse preço ele vai voltar para baixo, e muitas empresas, a partir de um determinado preço, eles já não conseguem, não vale mais a pena para elas extrair. Aí reduz e aí volta de novo. Por isso que se chama empresa cíclica. Ok? Tranquilo aí? Essa parte? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Então vamos seguir. E aí, o que que nós temos hoje? Nós vamos falar da PetroRio, mas antes, eu queria mostrar aqui para vocês, para a gente entrar na PetroRio, preciso mostrar uma coisinha aqui para vocês, fazer uma comparaçãozinha, que a PetroRio não tem... quando se fala PetroRio, as pessoas vêm direto pensando na Petrobras e tal, mas é uma empresa que não tem, não dá para comparar com a Petrobras, tá? Só para vocês terem uma ideia da Petrobras, só uma introduçãozinha, a Petrobras, ela produz aqui, ó, 2 milhões de barris por dia, tá? 2 milhões, 329 milhões de barris por dia. Aqui tá óleo, terras rasas, terras profundas, no pré-sal, gás natural. Então, a Petrobras produz, guarda bem esse número aí para vocês poderem ver, 2 milhões 329 barris por dia, tá? Então, isso é a Petrobras. E aqui embaixo, a gente tem aquilo que a gente chama de lifting cost, ou seja, custo de extração. É aquele preço lá que eu falei para vocês, ó. Então, aqui é a produção da Petrobras, 6% mais 19 mais 74 dá a total da produção dela, tá? Então, aqui, qual que é o custo da Petrobras quando ela tira o petróleo da terra, de águas rasas? O custo desse petróleo nas águas rasas é 15, tá? Águas profundas, tirar o petróleo de águas profundas, o custo para a Petrobras é 12,05, 12 dólares para tirar um barril de petróleo de águas profundas. Aqui, do pré-sal, que é a grande parte da Petrobras, ó, 74% do petróleo dela, para tirar o petróleo, um barril de petróleo do pré-sal custa para a Petrobras 3 dólares e 40, tá? Então veja como é baratíssimo tirar petróleo, né, do pré-sal. Na média, aí a Petrobras fez a média do custo, tá, do petróleo dela nesse trimestre foi de 5 dólares e 90. Então, o custo de extração do petróleo, de tirar de lá, de tirar um barril, foi 5 dólares e 90, ok?
Só que aí tem as partes administrativas, tal, de não sei o que lá, né? Vendas, não sei o que lá. Aí fica o seguinte, o custo total da Petrobras, o custo total é US$ 40. Então, depois que ela extraiu, que vai pôr lá as despesas com vendas, tal, administrativo, tirar ali, ó, os royalties, né? A parte do governo e tal, um barril de petróleo para a Petrobras custa US$ 40, tá? Ok? Tranquilo até aí? Sim, sim. Beleza. Então ela custa 40. Ela está vendendo no preço do petróleo a 98, US$ 100, ou seja, ela está ganhando muito dinheiro, né? Então, esses são os números da Petrobras. O que que eu quero que vocês guardem aqui? A quantidade de barril, 2.329, 2.329, o custo, 509, e o custo do petróleo aqui, US$ 40, ok? Então, agora a gente vai aqui para a PetroRio. A PetroRio é uma empresa pequena, muito pequena, a gente vai ver, apresentou resultados excelentes. Aqui ela fez alguns indicativos. Aqui a gente pode destacar aqui o lifting cost, ou seja, o custo da PetroRio, quanto que custa para a PetroRio. Então, para a PetroRio, tirar o barril de petróleo, extrair de lá, custa 9,5. Então, para a PetroRio, 9,5. Pode parecer que esse número aqui, pessoal, seja caro, mas é um dos, das empresas privadas, que é a PetroRio, é um dos custos mais reduzidos. Para você ter uma ideia, né? Para os Estados Unidos tirar o petróleo de lá, o custo deles está na casa dos US$ 25 para tirar da terra, para tirar do mar, tá? Na Arábia Saudita, o custo está em torno de 8. É um dos lugares mais baratos, né? Então, a PetroRio, ela está ali num preço significativamente legal. Então, o que é que acontece? O que que a PetroRio, ela faz? A Petrobras, ela é muito gigante, muito, muito. A gente vai ver aqui, ela é muito gigante. Então, ela tem muitos poços de petróleo. São 2 milhões de barris por dia, tá? Então, o que que acontece? Quando um poço de petróleo começa a chegar na metade, ou seja, ele começa a reduzir aquela capacidade de geração de petróleo, ele já não é mais interessante para a Petrobras, por causa do maquinário, por causa do tamanho da estrutura dela. Então, é como se a gente fosse matar uma mosca com um tiro de canhão. É como se a gente fosse fazer um buraco para pôr um postinho com uma escavadeira. Então, para a Petrobras, Hum. quando chega um determinado ponto, Guilherme, já não vale mais a pena para ela. Então, o que que ela faz? Ela vende esse poço para uma empresa menor. Ela vende. Então, é isso que a PetroRio faz. Ela vai lá e ela compra. Compra. Isso, exatamente. Compra e aí ela vai lá com uma estrutura enxuta, ela melhora a produção e tem os lucros significativos, porque ela encolhe a produção. Tem um exemplo claro, assim, tinha um poço que era da Petrobras, que dava mais ou menos assim 30 quilômetros da praia. Dava para ver a plataforma lá da praia, dava para ver a plataforma. Então, a Petrobras, para levar os trabalhadores para essa plataforma, o que que ela fazia? Ela usava a estrutura dela. Qual que é a estrutura dela? Helicóptero. Então, as pessoas vinham na praia, o helicóptero vinha, as pessoas entravam no helicóptero, faziam uma viagem, levava até a plataforma, voltava o helicóptero, subia de novo pessoas, voltava para lá, e assim. Offshore, né? É isso, offshore, exatamente. Então, É. as pessoas iam de helicóptero. Quando a PetroRio assumiu esse campo, ela levou de barco, numa única viagem. Então, você percebe o quanto ela enxuga os custos para ela, né? Enquanto a Petrobras Uhum. pagava 2, 3 viagens, de helicóptero, ela foi lá com o barco, botou todo mundo no barco, subiu lá, fez uma viagem só. Então, ela é muito mais enxuta e é assim que ela ganha dinheiro, tá? Uhum. Tranquilo? Tá. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. E aqui a gente tem o lifting cost, ou seja, o custo da PetroRio, tá? Que está aqui, olha como ela vem reduzindo, ó, 13, 13, 12, e agora ela tá, o custo dela, 9,5 dólares, tá? E aqui a produção, tá? Olha o quanto ela produziu nesse terceiro trimestre, ó, 45 mil barris. Quanto foi a da Petrobras? 2 milhões. 2.329.000. Exatamente, muito bem. E a PetroRio produz 45 mil barris, tá? 45 mil. Aqui você vê que ela vem subindo a escadinha, 32, 35, e agora veio com 45, tá?
Então você vê que o tamanho das empresas são assim bem relevantes, uma diferença enorme, tá? Ela tem esses três, a princípio, essa produção vem desses campos, Polvo e Tubarão-Martelo, Manati e Frade, tá? Então é daqui, ela só tem esses três poços em produção no momento, tá? Ela tem a posição de Uhum. caixa, tem dinheiro em caixa, 1.719, tá? Ela está com dívida negativa, porque ela tem mais caixa do que dívida, então até aqui tranquilo, né? Deu para ver o custo e o quanto ela produz, certo, Guilherme? Alguma pergunta até aqui? Uhum. Não, tranquilo, tranquilo. Tá, vamos lá, tá? Aí vamos aqui, né? Aqui a gente vê a produção aqui, né? Por mês aqui, da onde veio cada um aqui, né? O preço médio do Brent no trimestre para cada trimestre, terceiro trimestre de 21, quarto trimestre de 21, primeiro de 21, segundo, e aqui é o que nós estamos analisando, o terceiro trimestre de 22. Então, o preço médio do Brent foi 97, tá? 97. O preço médio de venda da PetroRio foi 94, tá? Aí você fala, nossa, cara, não foi um bom negócio. Mas o que é isso aqui? Isso aqui praticamente é um hedge. Hedge é um contrato, uma proteção. Como o petróleo ele sobe, desce, como a gente observa nos gráficos, o que é que acontece com algumas empresas? A empresa vê aquela flutuação e ela chega e fala assim: bom, então eu vou contratar uma venda num preço que para mim seja suficiente e que vale a pena. Então a PetroRio chega lá com determinada quantidade de barris e fala assim: olha, pessoal, eu estou ofertando aqui, vai, 20 mil barris no preço de 94,36. Não importa se o petróleo subir, se o Brent subir ou descer, eu vendo a 34. Então, ela consegue fazer esse hedge, ou seja, ela consegue vender esse contrato no preço de 94. Se o petróleo tiver se o Brent tiver a 110, ela vai ter que entregar a 94. Se o petróleo tiver a 80, ela vai vender a 94. Então ela faz um hedge, ela faz um contrato, tá? Então ela escolhe um Uhum. preço que seja bom para ela. No caso aqui, lógico que não foi tudo hedge, mas na média o petróleo para ela saiu vendido a 94. Tá, excelente, né? Excelente. Você tem ali, foi $9 para tirar, mais o custo ali, que na PetroRio é mais enxuta. Deve ter ficado ali um preço médio de custo total de $15 para vender por 94. Então você já sabe que teve muito lucro, né? Muito lucro, Opa. com certeza. Aí aqui tem os campos, né? Os três campos, ó. Frade, polvo e tubarão-martelo. E aqui foi a parte de gás. Está aqui embaixo, Manati está aqui embaixo. Aqui está o frade. Cadê aqui? Isso aqui é gás. Isso aqui é barris no 28 do campo de Frade, 28 mil. O polvo e tubarão produziu 16 mil. E Manati, 1.000 barris, que deu ali os 45 mil barris, 776, tá? O preço de custo, 95, tá? Então vamos seguir aqui, vamos ver mais alguns números. Aqui ele está destacando o lifting cost. Aqui, ó como ela vai melhorando o campo e vai abaixando o custo, tá vendo, ó? Tá? Uhum. E também tem aquele detalhe, né? Conforme ela tira mais barril, conforme sai mais barril, o custo dilui. O custo dilui, tá? Agora vamos aqui. Agora, o que que é interessante, tá? O que que é interessante que a gente tem que saber sobre a PetroRio? Então, ela produz atualmente 45 mil barris, certo? Nos três campos lá. Agora, o que que nós temos? Nós temos um campo de Frade, que teve aqui, teve 28, só que teve uma redução de eficiência aqui de 95 para 84, então caiu um pouquinho. Mas aqui está explicado, ó. A queda da eficiência deve uma parado do campo por 10 dias. Então, teve uma manutenção lá no campo, que ficou parado por 10 dias. Então, por isso que a eficiência caiu de 95 para 94. Mas você olha aqui que a eficiência quase na casa é acima dos 90. Então, foi uma revitalização, um procedimento que teve lá. Eles teve uma pequena queda nesse campo de Frade. Seguindo aqui, aí ele fala do outro campo, que é polvo e tubarão-martelo. Esse aqui foi tudo em ordem, ó. Já 99% de eficiência. Está tendo um pequeno declínio aqui, ó. 18, 17, 17, que é natural do campo. Tá? Daqui a pouco eles fazem uma revitalização de novo e ele volta a subir novamente. Tá? Então eles têm
esse jeito de operar lá para fazer o campo se revitalizar. Agora aqui, que é importante, tá? Então, vamos voltar para a gente contextualizar. Então, PetroRio produz 45 mil barris, ok? Em 3 campos. E ela, recentemente, ela comprou esse campo de Wahoo. É um outro campo de petróleo, tá? Que o primeiro óleo de Wahoo está previsto para início de 2024. Então, ela tem 3 agora que produz 45 mil barris. E ela comprou esse que vai entrar em operação no início de 24. É um outro campo. E aqui ela diz assim, ó. A campanha estimou uma produtividade média inicial, aproximadamente 10 barris por dia, poço, e uma produção total que alcançará 40 mil barris por dia. Então, ela tem 3 campos, adquiriu mais um, vai montar as plataformas, e esse campo tem uma previsão de produzir 40 mil barris. Ou seja, ela vai praticamente Dobrar, né? dobrar a produção, exatamente, né? Então, aqui tem mais um campo que vai praticamente dobrar a produção. Beleza, Jó. Então, esse é o campo de Wahoo. E temos mais um, a Bacora Leste. Esse aqui, ela já comprou, já pagou 293 milhões, falta aqui 1.658 e está sendo a transição da Petrobras para ela. Então aqui diz aqui o seguinte, ó, sujeito a ajustes devidos até o financiamento, contados a partir de 1º de outubro, ou seja, a partir de 1º de outubro, porque a gente está falando do terceiro TRI, né? O terceiro TRI é de julho até setembro. Esses números é de julho até setembro. Então, a partir de 1º de outubro, ela já recebe referente à extração desse campo de Albacora, tá? Esse campo de Albacora aqui também tem a previsão de mais uns 40 mil barris. Então, repetindo, ela tem 3 campos até agora que produz 45. A partir de 2024, ela vai receber. Tem a previsão de Yahoo, que pode produzir mais 40, e tem esse campo de Albacora Leste, que também pode chegar a mais 40 mil barris. Então, é dobrar em cima da produção atual, né? 45, mais 40, mais 40, então aí você já passa lá dos 120. Então, a perspectiva, tudo dando certo, é muito grande, tá? Aqui tem os campos aqui, dos 3 campos que ela tem, ó. Ela tem esses 3 só até agora. Frade, Polvo e Tubarão-Martelo e Manati. Então, o que está produzindo mais aqui é o 56, o Frade, Tubarão-Martelo, o Polvo e Tubarão-Martelo 42, Manati está bem pouquinho, né? Já está quase que no finalzinho, tá? Aqui os trimestre e aqui foi nos 9 meses de 2022. Aqui, o custo da dívida dela. Né, recentemente a gente fez lá não me lembro qual empresa foi, acho que Vamos, se eu não me engano. O custo da dívida estava em 13, o custo da dívida dela é 5, né? Então um custo bem acessível, 5,1. Se a gente pensar que a Selic está 13,75, ela está pagando um valorzinho bem tranquilo. A duração de 3, né? E aqui o cronograma da amortização. Essa é a dívida dela, 208, 200 para 2025, 600 para 2026 e 386 para 2027. Ela tem em caixa mais de 1.719. Então, tranquilo aí, sossegadinho, bem sossegado aí. Aqui a gente tem uma pequena DREzinha dela. Vamos olhar aqui, ó. Os, comparar os 9 meses de 21 com os 9 meses de 22. E aqui você vê o resultado, ó. Os 9 meses de 21, ela faturou 492 milhões. Os 9 meses de 2022 foi mais de 1 bi de receita total. Mais de 1 bi. Então, um aumento de 116. E aí vem os custos aqui, as despesas. O EBITDA, uma métrica muito importante, pulou de 293 para 758. 158% de aumento. E quando você vai para o lucro aqui, aí ele vai longe, né? Porque você tem o preço do petróleo a seu favor. Em 21 foi 82 milhões. Lembrando que isso aqui, o relatório dele é em dólar, tá? É em dólar, tá? Essa apresentação está em dólar. 82 e agora foi 521 milhões. Então,
um aumento aí de 530 em relação ao ano anterior. Bom, pessoal, era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Essa empresinha diferente, pouca gente fala por aí da PetroRio, e a gente gosta bastante dela, né? Tem apresentado, tem os números já estão bons, a perspectiva aí para o futuro é melhor ainda. Guilherme, fazer algum comentário, cara? O que que você olhou e achou de interessante aí? Você quer fazer um? Fica à vontade aí. Eu já coloquei no meu radar já. Não tem como, né? Não tem Não como. tem como com Não esse tem como. resultado aí. Não tem Tá. como. Deixa eu ver se o Gabriel tá me ouvindo. Gabriel, você tá me ouvindo, cara? Gabriel, tá conseguindo me ouvir? Seu microfone tá paradinho. Se você quiser falar alguma coisa, não, tranquilo? Tá, acho que ele não tá ouvindo, tranquilo. Bom, então é uma empresa que os resultados estão aí, né? Já estão excelentes e o futuro, Uhum. tudo ok, é, o resultado vai vir. Por mais que o petróleo possa baixar um pouco, né? Vai que baixa aí 70, 80, que eu não acho que vai ser tão cedo, mas mesmo a esse preço, ela ainda tem uma, uma tranquilidade, né? Porque ela vai Vai ter bons lucros, né? de 45 vai para 80, de 80 pode ir para mais de 100 mil barris, então, a não ser que dê fure um poço lá e só saia água e não dê nada, mas se não, uma empresa tranquilinha para o futuro, tá? Legal, Claudio. Você ainda acha que o petróleo ainda é um atrativo, assim, pensando no futuro? Você acha que é um combustível ainda que ainda tem muito Que queimar que queimar? como Não sei se combustível? eu consegui me expressar direito, Sim, assim. conseguiu, cara. Essa é uma pergunta, cara, a gente tem que pensar, eu vou dar a minha opinião, né? Vou dar a minha opinião aí, e aí cada um tem a sua, lógico, mas eu vou achar o seguinte. Bom, eu acho que o petróleo ainda vai longe, tá? Ele ainda vai longe. Nós temos aí iniciativas aí, quando se fala dos carros elétricos, tal, sim, existe uma iniciativa, é muito grande, é forte, mas ela vai demorar muito para chegar aqui ainda. Acredito que lá nos países escandinavos, na Suécia, ali, né, ali em cima, naqueles países um pouquinho mais desenvolvidos, com uma população pequena, num país pequeno, eu acho que eles vão, logo eles serão a totalidade dos veículos lá. Mas para o resto do mundo ainda vai demorar muito para os carros elétricos tomarem é, conta total. E existe uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer. O, o petróleo, ele não produz só gasolina, né? Ele produz outras coisas. Ele produz a querosene para um avião, né? Não existe nada que possa substituir o combustível de um avião, por enquanto, né? Não tem como. Quantas baterias teriam que se colocar num avião para ele poder fazer uma longa viagem? Então, isso aí está descartado. Então, ainda vai continuar sendo combustível, continuar sendo o petróleo. Você tem ainda as empresas que utilizam a queima do petróleo ainda, tá? É, acho que os países subdesenvolvidos vão demorar muito para o carro elétrico chegar. Quer ver? Fazer uma comparaçãozinha simples, mas muito simples. Nos Estados Unidos e na Europa, os carros automáticos, eles existem há muito tempo, há muito tempo. Lá você não encontra carro manual, mas assim, nem existe mais, não existe. Muito tempo os carros manual não existe nos Estados Unidos e na Europa. Há muito tempo. E no Brasil, nos últimos 3 anos que nós estamos vendo os carros automáticos chegarem com um pouco mais de acessibilidade ao povo. Mas, mas os nossos carros manual ainda são a maioria. Então, veja bem, aí eu penso assim, o quanto demorou para os carros automáticos chegarem até aqui, eu fico pensando a mesma relação. O quanto os carros elétricos vão demorar para se tornar atrativos à nossa economia. Então, eu acho que ainda vai demorar bastante para o petróleo deixar de ser atrativo. Concordo,
Um dia o petróleo deixará de ser o combustível que mova o mundo, mas eu acho que ainda a gente tem uma dependência muito grande do petróleo. Eu acho que a gente não vai ver, pelo menos, a gente não vai ver a derrocada do petróleo. Pelo menos essa é a minha opinião. Não é, é diferente dos números, né? Porque quando a gente apresenta os números, contra números não há argumentos do resultado. É. Agora, isso é só a minha opinião. E você tem uma opinião formada? Uns 2 minutinhos e nós temos ainda. O que que você acha? Não, eu acho sim que vai demorar muito, né? Nem na nossa, na nossa gestão a gente não vai acompanhar isso daí, né? Claro, a tendência é acabar, assim, não 100%, acredito que não, porque tem muitas vias, né, para substituir o petróleo. Eu acho que tem muita lenha ainda para queimar, então eu acho que vai demorar um pouquinho ainda. Eu Ainda dá acho que para dá para obter bons lucros ainda desses resultados aí. Mas a tendência, sim, tendência nos veículos, acredito que a tendência é no menor espaço de tempo tomar, assim, esse espaço do elétrico, mas vai demorar muito ainda, muito. acho que a gente pensa da mesma forma também, né? Acho que a gente pensa que É, vai chegar, mas ainda está longe. Mesmo que os carros sejam elétricos, o petróleo ainda tem muita utilidade, combustível de avião, o asfalto, muitas outras coisas. Acho que a gente, tem né? muita coisa, tem muita. Muita coisa. Tá. O Gabriel tá ouvindo, Gabriel? Tá tranquilo aí? Não sei se você tá nos ouvindo. Quer comentar alguma coisa? Acho que ele tá só de ouvinte, tá? Ok. Então, sobre o vídeo de hoje é só, era isso, né, pessoal? Então, esse vídeo, assim, que a gente está fazendo com o pessoal, é só para você que está nos ouvindo, conhecer como é que é, a gente estuda junto, a gente passa os nossos tem as nossas empresas, estudamos, então aqui você vê que a gente procura fazer, não tem nada formal, não tem nenhum ritual, a gente vai fazendo como tá, pergunta, responde, então aqui não tem, mais o intuito é das pessoas conhecerem mesmo as nossas empresas, ok? Guilherme, quer dar o seu tchau aí? Obrigado, Cláudio, pela oportunidade, parabéns aí pelas explicações, aprendemos mais um pouquinho hoje. Ok. Gabriel, tá ouvindo? Acho que ele não tá. Opa! Ah, boa noite, boa noite. Opa, Tudo bom? conseguiu. Ah, tava problema no microfone aqui. Achou? Concordo com vocês, tá? Que vocês estavam falando. E outra, agora os Estados Unidos que começou a descobrir totalmente o primeiro carro elétrico, que é o Tesla, né? Então tem muita lenha para queimar ainda. Legal. É isso aí, Gabriel. Muito bom. Pô, agora te convido para o próximo vídeo, tá bom? Você chegou no finalzinho aí, fica esperto aí, fica ligado lá no nosso grupo. Quando for o link lá, você pode acessar, tá bom? Problema. Brigadão. Ok. Pessoal, pelo vídeo de hoje é só. Agradeço seu tempo, a sua paciência. É, Se quiser mais algumas informações, procure a gente lá no Instagram, Oportunidade da Bolsa. E obrigado pelo seu tempo, sua paciência. Até mais, até o próximo. Tchau, tchau.